bem, nós estamos aqui para conversar com a minha colega Marta Simas, que é engenheira, é uma engenheira dedicada a um ramo da engenharia que a gente vai conversar também daqui a pouquinho. Mas nós vamos conversar hoje aqui na TV Água Viva sobre o futuro da engenharia e a presença da mulher nesse futuro da engenharia. Muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada, José Manuel. É um prazer enorme estar aqui batendo um papo com você. Pois é, a engenharia, você é uma batalhadora da engenharia. Você está trabalhando numa engenharia que é uma engenharia na área clínica, né? Depois nós vamos contar o que é isso. Mas antes de entrar nisso, você que tem andado, inclusive, pelo Brasil, né? Você tem visitado alguns estados, etc., por essa atividade tua na engenharia. Mas como é que você vê o futuro da engenharia? Como é que nós estamos? Porque a engenharia é fundamental, nós sabemos, né? Para desenvolver o país, para reduzir desigualdades sociais, para a gente colocar em ordem esta nação que depende tanto de um planejamento. Como é que você vê isso aí, Marta? Ai, José Manuel, é tanta coisa para falar. Você falou a palavra certa, planejamento. E planejamento é tudo, né? O Brasil precisa muito de planejamento, se a gente for analisar. E a engenharia tem um papel fundamental. Eu acho que o Estado, de forma geral, deveria investir mais na engenharia, nos projetos de engenharia. É na tal da economia do projetamento, como diz o Elias Jabbour, né? Aquele professor Aliás, que fala um grande muito... pensador, né? O Elias Jabbour, eu sou fã dele, ele fala muito... E a gente até conversou outro dia, e ele falou muito sobre a economia do projetamento. Você implantar, por exemplo, metrô nas 30 maiores cidades do Brasil. Você imagina o que isso iria movimentar dentro da engenharia, dentro dos contratos, dentro de toda uma equipe. É fundamental, né? Mas, para isso, o Estado teria que estar, potencializando, investindo em cima disso. Agora, você ferrovia. Sabe, mas essa é uma dificuldade. Nossa área de ferrovia é uma área necessária. Então, né? ferrovia. Quem é que... Você fala assim, vamos privatizar as empresas. Mas quem é que vai levar uma ferrovia para um lugar muito longe para obter lucro? Então, o Estado tem que contribuir com esses investimentos e balancear, né? De repente, ele tem lugar que ele não vai ter lucro, tem lugar que ele vai ter, e aí... Porque ele tem papel fundamental do social, né? Bom, e a mulher na engenharia? Nessa história, nós precisamos colocar a engenharia no trilho, né? A engenharia precisa voltar para o prumo, né? Faz tempo que a engenharia deixou de ser tratada com devido respeito pela própria engenharia. A gente tem falado muito que o engenheiro precisa sair dessa síndrome do cachorro magro, de achar que não dá conta. O engenheiro está treinado, a engenheira está treinada a resolver problemas. Essa é a nossa vida dentro da engenharia. Mas como é que você está vendo? Mas a mulher continua sendo recebida com muita dificuldade, com muito preconceito, ou parou isso? Não, tem muito machismo ainda? Não, eu acho que preconceito tem, sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente deveria também pensar, por exemplo, eu hoje tenho focado muito nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Até 2030, a gente sabe que tem lá vários objetivos, inclusive igualdade de gênero, que está um deles lá, e que a gente pode trabalhar em cima disso. Isso é uma das metas, né? Isso eu acho que, se a gente consegue trabalhar em cima disso, a gente consegue andar bem, assim, né? De forma sustentável, de forma igualitária. Mas tem que ser um trabalho de formiguinha, um trabalho de conscientização, um trabalho de educação de base, né? Das crianças na escola. Educação de base é tudo, né? Para você poder realmente ter um país, uma nação. Porque, assim, o que eu vejo, sabe, José Manuel? Eu acho que o Brasil ele tem um potencial muito grande. Eu acho que, de forma geral, as coisas até funcionam aqui, né? Você vê, por exemplo, um sistema que tem a Receita Federal. É um órgão que eu vejo assim com, admiração, porque tudo funciona, né? Com a quantidade de impostos que a gente tem, com os problemas que a gente tem, e funciona. Você vê o SUS, né? O SUS funciona na área da saúde. Assim, o país ele tem um potencial muito grande, né? Então, basta você ter um pouco de, talvez, gestão, né? Para você poder ter um controle maior, e aí... Boa vontade, né? Aquele espírito de colaboração. Né? Então, agora, assim, e vocês, mulher? Como é que as mulheres... Eu estou falando uma brincadeira, o negócio é sério, né? Porque como é que as mulheres... Eu sou pai de uma moça que não seguiu engenharia,
Mas eu me preocupo com a minha neta, que é uma mocinha, e, evidentemente, não só em termos familiares, em termos de futuro. Quando vocês entram na história, a história melhora, porque vocês têm um outro olhar. É diferente o jeito que vocês enxergam. A gente é meio... O homem enxerga de um jeito mais material, vocês enxergam de um jeito um pouco mais, eu diria, quem sabe até espiritual, quem sabe um pouco mais elevado. É isso mesmo, Marta? Eu penso, a minha opinião, José Manuel, é que a mulher, talvez pelo fato da maternidade, sabe, esse lado mais sensível, não que o homem não seja sensível, mas assim, eu acho que esse lado maternal mesmo, de cuidar, é bastante interessante quando você está dentro de uma empresa, quando você está dentro de uma organização, porque a mulher tem esse lado de você cuidar, né? E que é mais familiar, assim. É mais de afeto. É mais de afeto, assim. O homem está acostumado a sair o dia todo, fica o dia todo fora, tal, não está muito em casa. Então, eu acho que isso ajuda nessa sensibilidade de atuação da mulher. Mas o lado mulher também tem o lado profissional, assim, em profissões que são mais teoricamente masculinas, existe preconceito, né? Existe preconceito contra a mulher de forma geral. A gente vê hoje aí né? Mas tudo isso, para mim, sabe, José Manuel, é muito educação. Então, quando você trabalha com educação e você consegue colocar isso na cabeça das crianças e na cabeça das pessoas, você começa a ver diferente. Lá né? na frente, porque, né? Você vai... porque o respeito ele tem que existir. Né? Agora, Independente se é mulher, se é negro, se é careca, claro, calvo, se é gordo, né? se é gordo, se é magro. O claro, respeito claro. Importa a competência e a seriedade. Claro, né? Agora, Marta, você está numa área da engenharia que mexe com hospital, não é isso? Então, a engenharia clínica, né? A gente tem feito aí diagnóstico de engenharia clínica, Mas que é uma área isso? fantástica. Vamos explicar para as pessoas. Isso A gente sempre uma que paixão, pode te pergunta isso. O que é engenharia clínica? Inclusive, José Manuel, eu estou agora também no comitê da Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, que a gente montou um comitê lá chamado Comitê de Facility Management em Serviços de Saúde. O que é isso? Então, vamos lá. Isso tudo tem a ver com o meu lado que vem lá desse trabalho da engenharia clínica, que é você pegar os hospitais e, basicamente, você trabalhar a gestão mesmo, né? É você pegar um hospital, né? Vou falar não um hospital, mas um estabelecimento de assistência à saúde, né? Porque, em geral, a gente pensa em hospital, pensa em médico. A gente pensa em médico, engenheiro pensa em também está no hospital trabalhando. Mas, veja, se você tem um hospital, você tem que ter um departamento de manutenção, não tem? Isso é o que a gente tinha no passado, a gente tem hoje, vai continuar tendo. Mas a gente não quer falar que o hospital tem só manutenção, ele tem que ter engenharia. Porque, com a complexidade das tecnologias que a gente tem hoje, torna-se cada vez mais difícil você administrar um hospital. Se eu te der hoje, você tem um hospital, José Manuel, você tem um hospital, independe do tamanho, e eu te falar assim para você, José Manuel, eu vou te dar R$1 bilhão. O que você faz com esse R$1 bilhão dentro do seu hospital? Então, você tem que ter um plano. Tem que ter um projeto, tem que ter um etc. projeto, tem que ter gestão. Entendi. Você tem que saber onde você vai aplicar esse dinheiro, essa verba. Por quê? Porque você tem que saber para que serve seu hospital, qual é a população que ele atende, que tipo de assistência que ele vai potencializar. E tudo isso está baseado numa RDC, que é a RDC 509, né? Que lá você tem tudo que você tem que fazer dentro de um hospital. E, para isso, você precisa de muita engenharia. Né? Então, bom, eu vou tirar você da conversa, dessa conversa mais técnica e vou trazer você para a conversa mais política. Nós estamos no momento de uma eleição. Nós estamos há cerca de 40 dias de uma eleição presidencial, de governador, de senador, de deputado estadual, de deputado federal, uma das mais importantes eleições da história deste país. Né? A nossa república tem o quê? 138 anos, mais ou menos, é isso? A independência faz 200 anos, então é um momento importantíssimo. E você, como é que vê a mulher engenheira na política? Não na política partidária, mas na política. Porque fazer essas coisas que você está falando, tem que fazer política, tem que fazer a boa política. Como é que você vê isso?
Então, eu acho que é realmente o que você falou, a eleição mais importante, pelo menos que eu já vi até hoje, né? E não só em vida, mas pela história. Eu acho que realmente é uma eleição extremamente importante. Acho que é o que eu falei no começo, né? O governo, o poder estatal tem que ter uma influência muito maior dentro de todas as políticas. E, para isso, a engenharia pode ajudar muito. Política pública, A você está falando. política pública, exatamente. Por quê? Porque a engenharia tem um papel fundamental. É o contrário do que pensa, por exemplo, no governo que a gente está vendo, né? Que não potencializa, não contribui que a engenharia possa ajudar. Muito pelo contrário, eles estavam querendo aí há um tempo atrás, né? Você deve saber, eles estavam querendo, inclusive, tirar dentro da legislação o salário mínimo do engenheiro, o piso salarial, piso, né? De salário. Que é eu não lembro agora o nome da lei, o número da lei, mas enfim. Então, assim, o que isso significa, né? É menosprezar a engenharia. E você não constrói um país se você não tiver uma boa engenharia. Né? Agora, tem a ver tudo isso com ciência também, tem, né? Claro. Tecnologia, ciência, pesquisa. Claro, José Manuel, lógico, né? Sabemos muito disso. Você tem que dar força, porque você não pode querer falar assim, eu vou derrubar tudo que tem aqui e trazer de fora. Não, porque aqui a gente tem muita coisa boa. E o brasileiro é criativo. O brasileiro né? é excelente. Também é criativo. O brasileiro é excelente. José Manuel, sabe uma outra coisa que eu fico pensando? Vou te contar. Conta. Por que domingo... Eu já fiquei observando. Por que domingo, de manhã, numa determinada televisão, um canal de televisão famoso que tem aí, tem sempre de manhã cedo assim uns programas muito bons. Fala de agricultura, fala de vários negócios. Tem vários... É tudo positivo. Aí, quando chega de noite, aquele horário da audiência maior da população, entra aquele outro programa que só fala coisa ruim. É desgraça em cima de desgraça. Parece, sabe o que eu acho, José Manuel? Que eu fico pensando assim, isso aí é para fazer o brasileiro se sentir diminuído. Falar assim, não, aqui nesse país não vai para frente, esse país não, essa população, ou o governo, ou isso, aquilo. Não, José Manuel, a gente tem um potencial muito grande. E nós temos a obrigação. Temos recursos naturais. Nós temos a obrigação de ajudar as pessoas a saírem dessa armadilha, né? É uma armadilha. Essa armadilha de que achar que não dá conta, que não é possível. Agora, também a imprensa tem o papel de divulgar, de trazer para o noticiário as coisas terríveis. Claro, eu também vive um momento difícil. Eu concordo, mas eu fico pensando, toda vez parece que as notícias boas, elas estão sempre naquele horário que não tem a grande audiência. E as notícias ruins, claro, elas existem, têm que ser faladas. Mas aí a pessoa vai dormir pensando, nossa, aí no dia seguinte tem que levantar e trabalhar e pegar aquele metrô cheio. É complicado. Desanima, né? Desanima, mas nós estamos aqui para animar. Para animar. Nós temos que animar. Porque agora, o brasileiro, é o que você falou, o brasileiro é criativo, inteligente. Nós temos nas universidades pessoas fantásticas na área de pesquisa. Temos projetos maravilhosos dentro desse país. Nós temos que fazer isso aqui. Agora, eu quero falar com você também sobre o quê? Dos órgãos representativos da nossa engenharia. Nós temos sindicato, temos associações de engenharia, temos o CREA, que é uma autarquia pública, que é diferente de um sindicato, é diferente de uma associação, tem uma outra função, tem um outro significado. Você tem um Conselho Federal, que reúne os demais conselhos regionais. E esse negócio todo junto funciona, na sua opinião? Está funcionando, Marta? Eu acho, assim, são instituições que existem, elas têm, está tudo definido, tudo muito bem estruturado, mas eu acho que precisa, as pessoas que estão administrando, que estão lá dentro, precisam fazer um trabalho mais forte em função dessa engenharia, em função dessa construção desse país. Né? Mais transparente, o que é? Mais claro? Muito mais transparente, mais claro, mais objetivo, mais, sabe, falar de coisas mais importantes. Dá um exemplo sérias, aí do que você acha super sérias. importante da engenharia. Por exemplo, essa área mesmo que a gente acabou de falar, da área de engenharia clínica. Né? Você falou de ferrovia, que é uma área importantíssima. A área de ferrovia. E falar, sabe? Dar os dados mais concretos, mais transparentes e fazer a população enxergar o que realmente está acontecendo. Né? Olha, você que está ouvindo aí, a Marta Simas é engenheira, você está participando da TV Água Viva,
Água Viva, Associação Guarujá Viva. É um prazer ter a Marta Simas aqui. Eu quero perguntar um negócio engraçado agora para você. O que aconteceu na tua vida profissional que você achou engraçado? Aí, nessa coisa da história da engenheira na vida. Você foi no hospital, como é que você é recebida lá? Como é que está funcionando? Já tem um grau de consciência? Ou tem coisa engraçada? Para não dizer que pode ser até trágica, cômica. Mas é engraçado ou não? Não, tem. Olha, ou é triste mesmo? Não é triste. Eu acho que é triste. Assim. Não é que seja. Eu não sei, assim, um momento. Não sei se eu entendi bem, mas assim, um momento meu, assim, dentro da engenharia. É você, que seja, pessoa. É engraçado. Não, quando você tá foi em lá para o obra, norte, você foi ver o hospital lá, por exemplo. Não, então, no norte eu fui também, né? Eu fui para Macapá. E aí? Macapá, chegou lá, Macapá, capital do Amapá, Gente, você vê como é que é o potencial desse país, né, José Manuel? Lá é um país que tem muita... Lá é um país, lá é um estado... É quase um outro país, né? É quase um outro país, porque fronteira se as com pessoas Venezuela, não sabem, mas você só chega em Macapá ou de avião ou de barco. Não tem rodovia para chegar em Macapá. Esse país é incrível. Veja né? só o absurdo. Você tem uma bela de uma ponte que liga o Oiapoque à Guiana Francesa, né? Uma bela de uma ponte, mas você não tem uma ponte que liga o estado do Amapá ao restante do Brasil. É doido isso, né? É doido você pensar isso no ano que a gente está, né? No século e aí? que a gente aí você tá. chegou lá, viu tudo isso? Então, na verdade, assim, é engraçado mesmo. Eu vou ser bem sincera, eu não lembro de nada assim tão engraçado. É até triste, né? Porque você fala assim, é que nem esse exemplo que eu dei. Mas eu acho que assim a função da engenharia e ela dá essa percepção que a gente tem que ter no sentido de você perceber que você é uma pessoa que estudou e que você pode contribuir para a sociedade. Tá, agora nós vamos lá do Amapá para a Baixada Santista, onde você vive também, um pouco aqui na Baixada Santista. Nós temos a Água Viva, que é a Associação Guarujá Viva, e eu quero te perguntar, e o Porto, não é um exemplo disso? O Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Parece que não é daqui, né? O Estadão sente que esse porto é nosso. Pois é, isso é outro problema, né, José Manuel? E aí falta engenharia também nesse porto, não falta? Então, engenharia tem. Engenharia tem, mas eu acho que precisa ter um pouco mais de transparência, né, nos processos, no apoio, né, no apoio que todos o governo, tanto estadual, federal, municipal... E essa gente está falando em privatizar o porto. Não, eu sou contra. Eu sou contra então nós somos contra, também sou absolutamente contra. Você vai privatizar... Eu sou contra privatizar. É conversa para boi dormir, né? Porque eu acho o seguinte, José Manuel, eu acho que falando de uma linguagem mais assim, né, básica, vamos dizer assim, quando você privatiza, você tem intenção de lucro, né? Porque a empresa privada ela quer lucro. E o porto, ele tem um papel extremamente estratégico dentro de um país. É que nem privatizar a energia. Bom, é extremamente estratégico. Ou como você falou da ferrovia, não adianta, tem lugar que a ferrovia só vai chegar se o Estado botar a mão. Se o Estado botar a mão. Ninguém tem interesse em botar ferrovia em local... O país é muito grande. E também ninguém é o prejuízo do empresário, não é isso? Mas tem que ter um balanço nisso. Claro né? que não. Certo. Então tem que ter um equilíbrio, né? Então, eu acho que realmente nós estamos indo já para o encerramento do nosso programa de hoje. É um prazer ter você aqui. Eu quero, além disso tudo, você como engenheira, o planejamento da cidade, o crescimento. Hoje se fala muito de cidade inteligente, né? Ficou uma moda, essa coisa de cidade inteligente. Tem gente boa está se dedicando a isso, e tem também muito espertalhão que quer aproveitar o filé, né? Ou surfar na onda da cidade inteligente. Mas como é que você vê essa história da cidade inteligente? Então, a cidade inteligente, a gente pode voltar lá no começo da nossa conversa, que a gente estava falando dos objetivos lá da ONU, né? São 17, se não me engano, porque tanta informação que a gente... São 17 objetivos. São 17 objetivos lá da ONU. Então, por quê? Porque as cidades, no futuro, né, 60% aí nos próximos anos, 60% da população mundial vai estar vivendo em cidade, né? Então, a gente tem que construir as cidades de forma sustentável. Uma das coisas mais importantes que eu vejo, sabe, José Manuel, dentro das cidades hoje, falando da engenharia, inclusive, que tem um papel fundamental, é trabalhar todos os processos de reciclagem de resíduos, implantar a política de resíduos sólidos, né? A gente sabe, se você olhar o mapa hoje do Brasil e ver onde tem lixão e onde tem aterro,
você fala assim, não, eu vou largar tudo e vou me mergulhar nessa área. Ainda porque... tem muito lixão, não, né? não, Que não pode ter. Não pode. Agora, quando tem aterro, você vê, a Baixada quer fazer um incinerador. Não. Quer queimar lixo do lado onde a gente vai armazenar água para abastecer a cidade de Guarujá e uma boa parte da cidade de Cubatão. Um negócio de louco também. Né? Então, esse é um problema, mas existem muitos outros mais, né? Por exemplo, quando você coloca um incinerador, você está misturando todo o lixo, você está deixando de reciclar esse lixo, e quando você recicla, você tem que ter cooperativas, você tem que ter geração de emprego, de mão de obra. Então, imagina a população cada vez mais crescendo e cada vez mais com a tecnologia entrando, eliminando nos processos a mão de obra, né, o desemprego em função da tecnologia. Quer dizer, como é que a gente vai ficar? Não, a gente tem que reciclar, tem que separar, tem que colocar o povo para recolher, para cooperativa. Se não separar, queima tudo junto e joga... E tem né, dioxina, furano... Que faz câncer. É bom a pessoa entender. Porque isso aí é câncer. Né? Gera câncer na saúde da população, porque as partículas, os filtros que tem no incinerador, as partículas, o tamanho é tão pequeno... Que passa pelo filtro. Passa pelo filtro. É tão pequeno, mas ele passa pelo filtro, né? Essa é a expressão correta. E ele atinge os nossos alvéolos no pulmão. E isso atinge a população, a saúde da população. E a população... Isso não fala, eles não falam isso. É a tal história que você falava há pouco Inclusive, desculpa, José Manuel, na Europa, os países que usam incinerador já estão desativando, já não tem... Não é que eles estão desativando. Os bancos que fazem os investimentos para os projetos, para as empresas implantarem incinerador, eles já estão deixando de fornecer o investimento para construir incinerador. Já estão cortando as asinhas dessa porque história. Já tem os estudos. A gente não pode. A gente tem que potencializar o que a gente tem de bom aqui, né? Agora, você vê, eu falei Guarujá, Água Viva, são duas perguntas mais para finalizar. Uma é que eu não deixo de perguntar, vou perguntar para você o seguinte. Guarujá é uma cidade espetacularmente bonita, com um povo trabalhador, muita gente bacana, uma cidade realmente que tem um futuro no turismo sustentável e tal. Mas, por exemplo, indústria pesqueira. Eu até hoje não consegui entender como é que Guarujá não instalou, não atraiu uma indústria para fazer material resultado da pesca. Você tem mar para tudo que é lado e gente pescando. Você imaginou? Isso seria talvez uma coisa que a gente possa conversar no futuro, um outro papo. Vamos trazer gente da pesca, eu trago você aqui para conversar também. Vai ser um prazer. Então tá bom. Porque tem que montar um projeto para isso. Vamos lá, bora. Tem que estudar isso aí. Tá bom. Marta, para encerrar, uma mensagem sua para o engenheiro, para a engenheira, nosso colega, e para as pessoas que precisam ter de nós o que você disse, que nós conversamos aqui, que é um espírito positivo, né? De otimismo e de esperança. Mas eu quero ouvir de vocês. Não, eu acho, José Manuel, que a gente até fala aqui, né? Falou bastante de algumas coisas trágicas aí no meio do caminho, mas, de forma geral, se você analisar a história, a gente vem evoluindo, né? Então, o que eu quero passar de mensagem é isso. A gente tem construções para fazer, a gente é solução, né? Engenharia é solução. E é isso. Então, aos estudantes, aos profissionais, às pessoas, cada um fazendo a sua parte, já vai estar contribuindo, né? Porque é uma construção, é um progresso. Só que ele é lento, muitas vezes ele não é na velocidade que a gente quer. Aliás, só para ressaltar o que você falou, essa é uma armadilha também, porque muita gente cria uma expectativa de que tudo se resolva rapidamente. Não é assim. Não. É lento. E nós temos que ter a tranquilidade de dizer para todo mundo, olha, você vai começar um trabalho, esse trabalho vai dar resultados. Pode ser que seja lá na frente e que a gente nem viva a história lá na frente, mas a gente está fazendo, pavimentando essa estrada para que um dia possa se ter um desenvolvimento melhor. É isso? Exatamente. Né? Então tá bom. Marta Simas, muito obrigado. Prazer falar com você. A Água Viva se sente muito honrada com a tua presença. Vamos conversar muito. E você sabe, a engenharia é o nosso negócio no sentido que é a nossa vida, é a nossa paixão, é a nossa dedicação. Um forte abraço a você. Muito obrigado. Muito obrigada.